Se você misturar essas gotinhas de óleo na sua garrafinha d'água, você transforma Paz e graça, meus amados irmãos e amigos, estamos de volta e hoje nós temos um atendimento aos jovens. Muito bom. Opa, o pessoal já está se achegando. Sejam bem-vindos. Tomem o seu lugar, tomem o seu assento. Muito bem. Muito bom. Vamos aguardar mais um momento. Opa, a conexão está lenta, mas vamos convidar aqui os nossos jovens. Convite espectadores para a sua transmissão. Vamos então convidar. Está pedindo aqui para convidarmos. Opa, vamos lá. Vamos convidar então. Convidando. Conexão lenta. Muito bem. Opa, tá chegando mais. Muito bem. Adriano, Birajara, Fone. Cachorro. Opa. Muito bem. Opa. Muito bem. Muito bem. O sistema pediu para convidar aqui uns pessoal, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Já estamos no ar. São exatamente 20 horas e 4 minutos, horário de Brasília, onde nós vamos ter o atendimento aos jovens. O tema é o diálogo do jovem com o Senhor Jesus. Vamos lá. Vamos registrar aqui. Opa, o pessoal está chegando. Tome seu assento. Muito bom. Muito bem. Sejam bem-vindos. Muito bem. Muito bom.
O nosso texto hoje vai ser em Mateus 19, o versículo 16 a 26, o diálogo do jovem com Jesus. Você está preparado, jovem? Opa, chegando mais um jovem aqui. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo. Muito bom. Muito bom. Pronto, vamos começar? Queremos mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, nossos amigos, jovens, sejam todos bem-vindos a mais um atendimento espiritual e hoje focado especialmente para os jovens. Vamos orar? Eterno Deus Pai, mediante ao sacrifício glorioso do Senhor Jesus na cruz do Calvário, nós pedimos a Ti, Senhor, o perdão de nossos pecados, por aquilo que falamos, que fizemos, que não tem glorificado o Teu santo nome. Nos perdoa, Senhor. Fica conosco neste momento, dai-nos a Tua bênção, nós assim oramos e cremos que o Senhor já está atuando em nossas vidas, em nome de Jesus. Muito bom. Vou tentar cantar um hino aqui para vocês. Vamos lá. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era pobre, desprezível pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, melhorou. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre,
perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando estendeu sua mão para mim. Que maravilha! Tentei cantar para vocês este hino, mas esta versão ela é muito puxada. Mas o hino fala do ser pobre, né, e perdido, né? O hino ele retrata que a minha alma ela estava longe do caminho de Deus e eu era cego e desprezível pecador. Então, quando olhamos para o hino, ele não olha para o que você é pobre ou você é rico. Não, é o que está dentro de você, é o que o autor do hino, ele considera que eu sou desprezível, que sou pecador, que eu não consigo enxergar o projeto da salvação. Então ele diz que quando Jesus estende as mãos para ele, e ele declara que é pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, mas mesmo assim recebe o estender das mãos de Deus, do Senhor Jesus, do querido Espírito Santo, então ele se torna uma pessoa liberta, diferente de tudo. Aí então ele declara: agora eu me regozijo, desde o que eu aceitei este projeto. E na tempestade agora eu posso sossegar. Então ele sabe que se amanhã depois ele for passar momentos tenebrosos, ele sabe que ele vai passar e vai ser vitorioso, porque liberto do perigo e do mal ele está. Porque desde que o Senhor estendeu as mãos para ele, ele se sente uma pessoa salva. E é isto que é importante para as nossas vidas. Senhor Deus, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, Senhor amado, que até mesmo nos hinos que foram apresentado, colocado, ele também tem a mesma visão profética da Bíblia, aonde o Senhor, ele busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Ou seja, a salvação alincada a cada pessoa. O hino, ele não fala de um grupo, mas sim a experiência de cada pessoa com Jesus, né? Quando Jesus estendeu a sua mão, não é para nós. O hino diz que é para mim. Eu, não é nós, é eu. Era pobre e perdido. Dentro do contexto de que Deus descreve em sua palavra. Mas os pregadores, quando olham para isto, eles alincam o seu grupo, a sua igreja. Ela é que salva, ela é que é o resultado para a salvação. Não.
tudo que está em Gênesis e Apocalipse. É a relação de Deus com o homem. É eu e o rei. É você e o rei. Perceberam? Que maravilha! Que maravilha! Vamos lá então para a mensagem desta noite, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 19, o versículo 16 a 26. Vamos ler atentamente o que ele descreve para nós. O nosso tema é o diálogo do jovem com o Senhor Jesus. E nesse diálogo ele diz: Senhor, o que devo eu fazer para herdar o reino dos céus? Então, nesse contexto, nós vamos ver como foi esse diálogo desse jovem para com o Senhor Jesus. Vamos lá? Muito bem. Mateus 19, o versículo 16 começa dizendo o seguinte: E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus, e se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Eterno Deus e Pai, oramos neste momento, glorificamos a Ti, Senhor amado, por essa oportunidade de estarmos, Senhor amado, fazendo um trabalho junto aos jovens, principalmente aqueles jovens que não têm a condição, a possibilidade, ou diante das grandes correrias do dia a dia, ir a uma igreja física para ouvir uma palavra, para assistir um culto de adoração ao Teu nome. Então, Senhor, nos colocamos neste momento à disposição de um atendimento aos jovens, para que eles possam, Senhor, dentro deste contexto, serem atendidos e receberem a mesma bênção como se presencialmente estivéssemos. Nós oramos assim e cremos que o Senhor já está operando maravilhosamente em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que maravilha, que maravilha. Então, perceberam? O texto, ele vem nos proporcionar nesse diálogo do Senhor Jesus com o jovem. E ele aproveita todo este momento para estabelecer este contato com o jovem. E o texto começa a dizer o seguinte: E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então o Senhor Jesus, ele dá um primeiro ensinamento, ele diz: Por que me chamas bom?
Não há bom senão um só, que é Deus. E se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, esse primeiro ensinamento que o Senhor Jesus ele traz para nós é justamente uma explicativa interessante. Que aqui na Terra há três operações manifesta em nossa vida cristã. Primeiro, a operação de Deus Pai, a operação de Deus Filho e a operação de Deus Espírito Santo. Então, esta trindade, ela está estabelecida para o entendimento, a adoração aqui na Terra. Então, o projeto que nós vivemos aqui é orar ao Pai que estás no céu, pedir que o Senhor nos abençoe em todo o sentido, e quando finalizamos nossa oração, nós vivemos o critério: Pai, pedimos todas estas bênçãos em nome de Jesus Cristo. E nisto, o querido Espírito Santo envolve-se para justamente nos trazer esse entendimento, né? Entendimento. Porque o que ele está querendo? Qual é o desejo deste jovem? O reino dos céus. E como é esta operação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo no reino celestial? No reino celestial, o que nos ensina a palavra, que lá é o único Deus e Pai, o único pastor, né? É o único Senhor. Não tem como você estar nos céus e dizer: Jesus, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, o nosso diálogo. Eu vou até aonde está Deus Pai. Eu preciso falar com Ele um assunto. Depois que eu chegar no lugar onde Deus Pai está ali me aguardando, depois que eu conversar com Ele, eu vou pedir para Ele aguardar um pouquinho, que eu vou lá aonde está Deus Espírito Santo. Perceberam? Lá no céu não é assim. Lá é um só Deus e Pai, um só Senhor, né? Um único pastor. E nós todos rebanhos do Senhor. Perceberam? Aqui na terra tem esse versículo. Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nós estamos vivendo o tempo do Senhor Jesus. O tempo do Senhor Jesus, né? O tempo de Deus, ele trabalhou no Velho Testamento de uma forma gloriosa, foi preparando todo o caminho, foi mostrando, né, a todo momento como o Filho iria trabalhar. Aí quando vem o nascimento do Senhor Jesus, né, e ele se torna forma humana, então ele desce de sua glória. E aqui agora ele está agindo, apresentando o que? O reino dos céus. Cada pessoa que foi a Jesus, nenhuma delas voltaram vazias. Sempre com uma experiência notável. Agora estamos aí diante de um jovem. E o texto mostra algo totalmente contrário do que muitos pregadores estão aí proporcionando para a humanidade. Arrastando multidões, né, para propor para elas um enriquecimento, uma melhoria, uma prosperidade. E em nada disso difere de Jesus. Jesus, ele está para a salvação. Se ele tiver que abençoar a sua vida financeiramente, ele vai o fazer sem você precisar nada. Porque que ele deixou escrito?
busca primeiro o quem? O reino dos céus. Busca primeiro o reino dos céus, vírgula. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o material, o bem material, aquilo que é a nossa necessidade na nossa vida, né? Da forma que o Senhor quer, Ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar. De uma forma ou de outra. Né? Porque ele quer que você foque primeiro no reino celestial. Que você não tenha a vaidade de que a riqueza, ela é o primeiro ato da sua vida. Mas sim, né, o Senhor Jesus. Muito bem, nós vamos entender isso no desenrolar do diálogo que o jovem teve com o Senhor Jesus. Vamos lá. Muito bem. E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Agora, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então veja, ela não fala da vida eterna, fala da vida. Por quê? Porque o iniciar da vida não é esta que nós hoje vivemos, mas sim é aquela após a morte. Entendeu? Quando a morte ela bate à sua porta, abre-se duas. Vida eterna com Deus e a outra vida eterna sem Deus. Todas as duas portas são eternas, mas o que difere uma da outra é que uma é com Deus e a outra é sem Deus. Ok? Então guardem isso, pesquisem isso, orem a Deus por isso, para que você entenda este mistério. Que quando você quer iniciar a sua vida, então quando fala de vida eterna com Deus. A eternidade sem Deus não é vida. Não é vida, é morte. Né? Você vai viver, né, uma situação que não é alegria para o seu ser, não é aquilo que você gostaria de ter na sua vida. Então você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, aí o jovem pergunta, quais? E Jesus faz um checklist. Tem algumas aqui que eu quero te dizer. Não matarás. E olha como tem gente matando hoje, hein? Né? Como hoje tem, né, mortes, feminicídio, situações adversas, jovens envolvidos em drogas, em crimes, situações complicadas. Verdade? Não cometerás adultério, né? Não furtarás. A gente costuma dizer aqui que o Rio de Janeiro está entregue. É o não furtarás, mas está ao contrário. Não dirás falso testemunho, né? Falatórios. Agora vem um ponto que é muito importante, que ele não ia deixar passar. Honra teu pai e a tua mãe. E, fechando a lista, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não mata, você não comete adultérios, você não furtarás, você não dirá falso testemunho, você honrará teu pai e a tua mãe, e você amará o teu próximo como a ti mesmo. Perceberam? Então, o adultério aqui, ele tem dois sentidos, né? Aquilo que você vive humanamente, né, sem equilíbrio na sua vida, e o outro, adulterar o quê? A palavra, a mensagem. Você recebe uma mensagem e contrária, tudo que é contrário à verdade,
é o mesmo que adulterar. Muito bem, mas o foco importante são 2 pontos, que é justamente honrar o teu pai e a tua mãe, né? E disse o jovem: tudo isto eu tenho guardado desde a minha mocidade. Opa! Então aqui você já começa a ver o tipo de jovem que está dialogando com o Senhor Jesus. O tipo de jovem. Primeiro, um jovem que tem equilíbrio na sua vida. Um jovem que ele tem um planejamento na sua vida. Porque ele tem vivido em atenção com tudo que está ao seu redor. Então ele responde: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Né? Desde o aprendizado que ele tem dos seus pais, os ensinamentos dos seus pais, ele tem colocado em prática, dos seus conselheiros, né? Ele tem colocado em prática. E ele diz: que me falta ainda? Que me falta ainda? Se ele tem tudo, né? Se ele está em observação de tudo, ele tem esse momento de equilíbrio na vida dele, ele não é um jovem que pensa e age. Não, ele pensa e planeja. Como ele está fazendo agora. Ele está planejando, querendo entender como alcançar, como conseguir a vida eterna. Ele não está dizendo que ele é uma pessoa que tem riquezas na sua vida, mas ele está dizendo como eu devo fazer para conseguir a vida eterna. Né? Como eu devo conseguir, né, o reino dos céus? Então o Senhor, ele começa a traçar o diálogo com o jovem nas coisas bem simples, nas coisas que é do entendimento, que é da capacitação de aprendizado, né? Então, dentro desse aspecto, então ele diz: tudo isso eu tenho. Eu tenho guardado desde a minha mocidade. E o que me falta ainda? Né? O que me falta ainda? Aí o texto, ele vai continuar dizendo: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me, segue-me. E no versículo 22 diz que o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Perceberam, queridos? Perceberam? Esse jovem se aproximou do Senhor Jesus e não disse em momento algum que ele tinha ouro, prata, riquezas. Não. Ele não colocou nada disso. Mas o Senhor Jesus, que sonda e conhece os nossos corações, colocou ele ao teste. O Senhor conhece esse jovem aí, ele é um jovem que tem muito recurso. E eu vou dizer para ele que ele deve ter ficado maravilhado, né? Ficou pensativo. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Ele poderia até dizer: como é que ele sabe? Como é que ele sabe que eu tenho tudo? Não precisou. Simplesmente ele ficou constrangido com isto, não é? Com esta palavra, porque ele possuía propriedades e ele ama a propriedade. E dentro da propriedade dele, quem sabe ele poderia pagar ao Senhor Jesus para herdar
a vida eterna. Se ele me pedir um preço, eu darei para ele o que ele me pedir. E aí eu terei a vida eterna. Perceberam? Quantas e quanta gente não estão comprando o reino dos céus? Quantos e quantos não estão preparando a oportunidade de alguém falar, não, você quer Jesus? Então você tem que pagar isso, você tem que dar a chave do seu apartamento, chave do seu carro, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, é uma barganha. Né? É o que muitos pregadores estão fazendo hoje, deixando de falar do autor da salvação, de preparar a pessoa para se desapegar, desprender, de não se tornar uma pessoa vaidosa no materialismo, mas sim sábia espiritualmente. Agora, percebam, Jesus sabia que ele tinha posses. Agora, perceba a vida deste jovem que conhece a palavra, que estava vivendo este momento especial de ter guardado desde a sua mocidade todos os ensinamentos da Torá, né? Ou seja, as questões espirituais. E, no entanto, ele não precisou de Jesus para conquistar os seus bens, as suas propriedades. Por certo, este jovem, ele não estava jogando a sua juventude no lixo, como hoje muitos jovens estão jogando suas vidas nas drogas, nos vícios, né? Em lugares tenebrosos. Eles saem e não sabem se retornam. Se envolve com pessoas que, na verdade, não somam em nada o seu intelectual, e sim roubam as suas mentes e os seus corações. Perceberam? Vejam lá, quando nós olhamos para a vida de José no Egito, né? Ele na sua juventude, ele se tornou o segundo homem do Egito. Por quê? Porque Deus estava entronizado na vida dele de uma forma, e ele estava, o quê? Atento, buscando viver Deus na sua vida. E a seu tempo, da escravidão, de total pobreza, se tornou o segundo homem do Egito. Né? E o Egito cresceu tanto, tendo José como governador do Egito. Assim foi os jovens de Daniel. Os jovens de Daniel, eles absorveram bastante os ensinamentos de seus pais. E agora estavam diante de uma escravatura de Babilônia. Perceberam? Mas, no entanto, Deus trabalhou na vida deles de uma forma que a mente deles, a sabedoria deles, o entendimento deles estavam justamente firmados no Senhor. E o Senhor honrou eles em tudo. Não é? Perceberam? Então, há uma grande obra que Deus quer realizar na minha, na sua vida, na vida dos nossos jovens. E este jovem, com certeza, ele conquistou a sua vida, preparou a sua vida, mas faltava alguma coisa na vida dele. Por que isto? Porque adianta você conquistar o mundo inteiro, ter o mundo inteiro aos seus pés e perder a bênção da salvação. Perdeu o maior tesouro. Porque esse tesouro que está no céu, justamente é a vida eterna com Deus. É aquilo que está proposto para toda a raça humana. Onde muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos.
Perceberam? Por quê? Porque muitos estão abraçando o materialismo. E muitos também estão perdendo a experiência da juventude, porque esse jovem nos dá a entender que ele estava se preparando, se moldando, né? Então ele viu, ele olhou, ele avaliou tudo que ele ouviu, que Jesus falou a ele. Ele, opa, né? Eu tenho tudo. Estou preparado, mas me falta uma coisa. Me falta a salvação. Me falta, eu preciso conquistar a bênção da salvação. Ele sentiu falta disso dentro dele. E todos os seres humanos vai chegar um momento que vão sentir isso dentro dos seus corações. E quando você sentir isso, o que você tem que fazer? Para, corre e vai aos braços do Senhor Jesus e faz um clamor como este. Senhor, o que eu devo fazer para conquistar o reino dos céus? A vida eterna. Eu preciso desta bênção. Porque ele precisava. Porque ele já viu que ele já tinha tudo completo na vida dele, mas lhe faltava o quê? A vida espiritual. Este vazio, ele está dentro do coração de todos os seres humanos. E só quem pode preencher este vazio não é a riqueza, não é o ouro, não é a prata, mas é a palavra do Senhor Jesus. É a palavra viva, é a palavra revelada. Por quem? Pelo Google, pelo IA, pelos sábios entendidos? Perceberam? Não, é aquela palavra que vem dos céus ao coração daquele que se aproximar de Jesus. Então o que você precisa fazer? Se aproximar do pastor? Se aproximar de uma igreja A, B, C ou D? Tudo isso é relevante. Você precisa se aproximar do autor da salvação. Percebam, ele não estava dentro de uma sinagoga. Né? O texto não declara que Jesus estava dentro de uma sinagoga e ali deu atendimento a este jovem. Não. O jovem viu ele caminhando. Percebeu? E eis que alguém aproximando-se disse: bom mestre. Como se ele está caminhando. Né? E ele caminhando com os seus discípulos, cidade em cidade, aldeia em aldeia. E ele chama a atenção do Senhor Jesus. E um detalhe, os discípulos estavam com ele. Como eu sei disso? Porque no versículo 25 diz assim: e os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Eles também tinham o desejo de saber detalhes como isto, não é? E este é um outro assunto, porque quando o Senhor está dialogando com este jovem, ele diz para os seus discípulos, olha lá, no versículo 23, disse então Jesus a quem? Aos seus discípulos, que estavam ao redor dele, ouvindo o diálogo com o jovem. Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E digo outra vez, que é mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa questão do camelo é justamente esse momento aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Ó, tá? Então, era uma porta que dava acesso ali a Jerusalém, né? Que o camelo era um por um que passava. Jesus, quando olha isso, aí ele declara: é mais fácil um camelo
passar, né, pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Para ilustrar justamente que quando você tem o poder material nas suas mãos, poder de tudo que você precisa nas suas mãos, se torna difícil, porque você torna a riqueza o seu Deus. E Deus fica em segundo plano, né? Fica em segundo plano. Mas o que nos chama a atenção é que esse jovem conquistou o seu recurso porque ele se preparou. Quem hoje você vê o jovem lá se preparando para médico, para advogado, para doutores, para delegados, né? Então o jovem se programando, se planejando, guardando os seus recursos, né? O jovem que está fazendo isso, ele está vivendo a vida, planejando a vida, sabendo da vida. Ele só tem que se lembrar que vai chegar um momento que o querido Espírito Santo, que é o terceiro ministério e último, irá visitá-lo em um dado momento, né? Para dizer a este: o que adianta você ganhar o mundo inteiro? Ou seja, você já tem o mundo inteiro nas suas mãos. Por que não convidar agora Jesus para estar no seu coração? Esse é um trabalho do Espírito Santo. Esse é um trabalho que os pastores precisam estar desenvolvendo nas suas mensagens, nas suas igrejas, né? Mas o que a gente está vendo? Nós estamos vendo pastores pedindo ofertas para trocar o seu jato, o seu helicóptero, né? Então isso nos deixa temerosos. Perceberam? Então, todo esse ponto é importante, porque o Senhor Jesus está deixando com detalhes. Com detalhes. Agora, veja como o Senhor, ele trabalha para que nós venhamos manifestar que nós não estamos apegados às coisas materiais, mas assim o espiritual, porque é o espiritual que governa o material. O material não pode governar o espiritual. Perceberam? É o espiritual que tem que estar governando o material. Quando o espiritual governa o material, ele traz ao ponto de equilíbrio. É o espiritual que traz o ponto de equilíbrio. E aqui o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: jovem, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, e segue-me. Este jovem, ele poderia justamente dizer ao Senhor Jesus: perfeito, assim terei a vida eterna? Perfeito. Vou vender tudo, porque eu tenho muitas propriedades. Eu tenho de tudo. Nada eu tenho falta. Eu vou vender tudo, vou dar aos pobres, vou vir e vou te seguir. Nesse exato momento que ele virasse as costas para o Senhor Jesus, como ele fez aqui, vejam, ele virou as costas, né? Ele virou as costas para o diálogo com o Senhor Jesus. E seguiu triste, porque o texto diz que ele tinha muitas propriedades. Mas se ele dissesse, conforme falamos agora, vou vender tudo, vou dar aos pobres, vou vir e vou te seguir. Quando ele fizesse isso, o Senhor Jesus, com certeza, ele iria dizer para o jovem: jovem, venha cá, não faças isso. Eu sei que amas a mim. Pode ficar com seus bens.
Faça o que você bem entender com seus bens. A gente faz uma lembrança lá de Abraão, quando ele vai sacrificar Isaac, ele sai de madrugada, pega o jumento, pega as madeiras ali para fazer o sacrifício, pega Isaac, pega o cutelo, até Isaac fala assim, Senhor, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, mas Senhor, pai, cadê o cordeiro? Aí ele diz, meu filho, o cordeiro, Deus proverá, Deus proverá. Mas ele estava no coração o desejo porque Deus pediu o filho dele em sacrifício. Quando chegou no momento que foi imolar Isaac, aí a voz estrondou nos céus. Abraão, 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 não faças isso, porque eu sei que temes a mim, tens muito amor. Temer é ter amor, não é ter medo, é temer significa amar a Deus acima de todas as coisas. Percebeu que coisa gloriosa? E quando eles viu, o cordeiro já estava lá, para ser sacrificado no lugar de Isaac. Perceberam, querido, que o Senhor já tem o sacrifício feito, o cordeiro feito, tudo preparado para morrer no seu lugar, no meu lugar, para nos dar vida e vida em abundância? Não é? Mas o jovem não. Se mais tarde ele se converteu ao Senhor, glória a Jesus. Mas na instância que nós estamos vendo aqui, ele saiu triste com aquela palavra. Mas a palavra ficou no coração. Uma semente ficou no coração. Isso não quer dizer que ele perdeu a salvação. Mas uma semente foi plantada no meu e no seu coração. No dado momento, no momento certo, o Espírito Santo vai fazer florescer. Ele vai estar regando. O querido Espírito Santo vai estar regando. Essa palavra que Jesus trouxe não vai sair vazia. Não vai ficar vazia. Então ali ele declara. Quando a pessoa ele está cheio de poder, cheio de glória, cheio de virtude, querendo trazer para os discípulos esse ensinamento, que a riqueza ali vai impedir, vai ser um fator que vai dividir o homem para escolher o reino dos céus. Porque ele tem tudo, ele vai querer comprar. Ele vai querer comprar. E não é comprado, porque o preço já foi pago pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, hoje nós temos um novo nascimento, porque o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas feridas, e sarou a nossa terra, o nosso coração, a nossa vida. Percebeu, queridos? Percebeu? Então, tem muitos pregadores que eles apresentam a palavra e esquecem de uma coisa. Eles dizem o seguinte: honra teu pai e a tua mãe. Então, o que é honrar o pai e a mãe? Ele é um jovem e Jesus não ia deixar isso passar em branco. Quando ele coloca na lista honra o teu pai e a tua mãe, é porque ele quis dizer ao jovem: você está honrando teu pai e a tua mãe, a tua riqueza, o teu recurso, os teus bens, eles nunca vão faltar na tua vida. Por quê? Quando você honra o pai e a mãe, é uma bênção com promessa. Aquele que honra o pai e a mãe terá uma vida prolongada sobre a terra, mas não é uma vida física. É tudo que ele fizer vai prosperar. É tipo aquele versículo, Busca primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, vírgula, as demais coisas vos serão acrescentadas. Perceberam? É isto. O material vai ser acrescentado, porque a sua mente e seu coração primeiro está focado no Senhor. No Senhor. Então, é honrar o pai, a mãe, não é aqui algo
de divisão, que uns dizem que o pai é Deus e que a mãe é a igreja. Não tem lógica. Ah, mas a igreja é a mãe que gera. Não. Aí é outro contexto. Aí é um outro contexto profético, né? Outro ensinamento. O ensinamento deste é que Jesus queria mostrar, ó, você é uma pessoa que tem tudo, né? Você é uma pessoa que tem tudo. Ele já estava apontando isso. Porque se o jovem estava prosperando, é porque o jovem, ele é aquele que honra o pai e a mãe. Entendeu? Ele está sabendo se portar nesta terra. Né? Tudo que ele faz, ele planeja, ele vai prosperando, ele vai crescendo, ele vai ouvindo os conselheiros, seus pais. Né? Então ele está honrando, continua honrando seu pai e sua mãe, e você terás, né, um crescimento maravilhoso, vai ser conservado a bênção sobre a sua vida. Percebeu? Então é nesse sentido. Então não é cabível aqui eu dizer que honrar o teu pai é Deus, porque Jesus está interagindo. Jesus está interagindo com o jovem. Jesus está atuando com o seu ministério. Deus, o tempo dele já aconteceu. O tempo que está sendo vivido aqui é o tempo de Jesus. É a grande experiência do jovem estar pessoalmente falando com o Senhor Jesus, o autor da salvação. O passaporte nosso para os céus. A ponte que vai se ligar uma extremidade à outra e garantir que eu chegue aos céus. E é só por Jesus. Sem Jesus, não chegaremos às mansões celestiais. Perceberam que coisa gloriosa? Que o texto, como ele tem vários ensinamentos, né? Então, o jovem desde já vivendo este momento, ele vai ter a sua experiência material. Mas vai chegar um momento que o Espírito Santo vai visitar o coração dele, porque uma partícula vazia vai estar. Ah, hoje aqui ele está beleza, ele está bem, porque a conta corrente dele está bombando, está ótima, ele tem de tudo, ele não precisa de nada, o que ele precisa, ele já pega a carteira, já pega o seu cartão, já faz isso, já compra, conquista. Mas o texto mostra que tem algo que falta. Tem algo que falta. Vamos lá? Tem algo que me falta. Tem algo que me falta. O que devo fazer para conquistar a vida eterna? E disse o jovem: tudo isso tenho. É o versículo 20. Tudo isso tenho, guardado desde a minha mocidade. Agora, que me falta ainda? Ou seja, alguma coisa falta para ele. Alguma coisa está vazio dentro dele. Porque senão ele não estava buscando se questionar. Porque ele estava, eu só tenho tudo. Eu tenho toda a riqueza. Então para que ele está falando com Jesus? Por que ele está buscando Jesus? É porque tem algo vazio que não se completou na vida dele e que é justamente esse contexto espiritual. Nosso ser é dividido de necessidades materiais, mas também necessidades espirituais. Percebeu? Então ele sentiu isso, porque esta você vai sentir, porque tem o querido Espírito Santo que está preparando, trabalhando, pessoa a pessoa, para ter um encontro com o Senhor Jesus no seu devido tempo. Será que o seu tempo é hoje? Será se é hoje que você está sendo tocado por esta palavra, para que você venha querer descobrir? Se for, meu irmão, meu amigo, corre, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti, ora,
a Deus, que em secreto te vê, Ele vai te recompensar. Não saia deste mundo sem a certeza da salvação. Né? Em todos os erros e todas as falhas que você tem tido, pega tudo, entrega na mão do Senhor, e o Senhor vai dizer para você: perdoados estão os seus pecados. Deles não me lembro mais. Não me lembro mais. Eis que tudo se fez novo em tua vida. Perceberam, queridos? Então é este o contexto que nós queríamos trazer para você. E principalmente porque o jovem precisa se despertar. Porque o legado nosso, ele vai passar. Nós não ficaremos aqui por séculos e séculos. Não. O jovem é aquele que tem a força, que tem o vigor. Mas aonde ele está investindo este empenho? Nas drogas, no crime, na vida fácil. Então você está perdendo o seu tempo, porque os pregadores que pregam a revelação de Deus, logo eles serão chamados. Se é pela sua velhice, porque todos nós vamos passar, assim como o adolescente, ele almeja ser jovem. E o jovem, ele vai chegar ao patamar do idoso. Perceberam? E o idoso? Se ele tiver o Senhor Jesus no seu coração, é a vida eterna com Deus. Há um processo. E dentro desse processo, você precisa, em parte, viver o que esse jovem estava vivendo. Planejando sua vida, conquistando, poupando, preparando a sua faculdade, trabalhando. Diga para o seu patrão sim senhor, não senhor. Aprenda a dizer sim senhor, não senhor. É o seu patrão. Você ainda não é patrão. Percebeu? Então, é equilibrando, tendo seus recursos, honestamente. E preparando, estudando. Não, eu quero ser um advogado, porque amanhã eu quero ser um senador, eu quero ser um governador, eu quero ser um prefeito, eu quero ser um presidente da república. Né? Porque chega um momento que o jovem precisa descobrir o seu tempo, o seu momento. Porque estes é que irão substituir o presidente, o governador, o prefeito, os deputados, os senadores, e vão dar continuidade para cuidar do Brasil, para cuidar da nação. E o que é que você está fazendo para cuidar da nação? Eu vou pensar isso depois. Não, depois você já é idoso. Aí não tem mais força, não tem mais vigor. Aí no processo da vida, né? Processo da vida, este aqui cuidou da criança, do adolescente, ensinou as primeiras sílabas, alimentou, protegeu, guardou, e aí ele se transforma num jovem. E quando ele tiver o idoso, este aqui já tem que estar pronto para cuidar dele. Perceberam? Esse é o ciclo da vida. E no ciclo da vida, aonde você está? No crime? Nas drogas? No vício? Nos lugares terríveis? Então, há um chamado para você, jovem, e nós vamos orar agora por você. Eterno Deus Pai, que não seja nossas mãos, mas seja tuas boas mãos, Senhor, estendida à vida dos jovens, jovens cristãos, jovens não cristãos, jovens, ó Pai, que estão totalmente perdidos, estão no crime, nos vícios, nas drogas. Liberta, Senhor, Senhor amado, a nossa juventude, desperta eles para serem excelentes obreiros, Senhor amado, diáconos, Senhor amado, pastores ungidos, Senhor, presbíteros, Senhor, governadores, prefeitos, presidentes,
homens que venham fazer a diferença, como foi os teus servos no passado, jovens que se levantaram, Senhor amado, e cresceram, fortaleceram, Senhor amado, foram usados. Senhor, o jovem Salomão, que se transformou num rei ainda na juventude. Senhor, quantos jovens, os jovens de Daniel, quantos jovens estavam ali trabalhando na questão política e sendo sábios em todos os sentidos. Senhor, há muito campo para a juventude trabalhar. Senhor, por isso, estenda tuas mãos e conceda uma bênção especial aos nossos jovens. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a amada igreja, sobre os nossos jovens, hoje e até a volta, em glória do Senhor Jesus, e todos possam dizer amém, amém, amém. Amém, queridos? Este é o ensinamento que nós deixamos para vocês hoje. Esperamos que você possa abraçar esta causa e deixamos aquele convite também. Nós temos 2 livros em pauta para que nós possamos ver ele prosperar. E você adquirindo um livro, você estará ajudando a gente a ajudar famílias num empurrãozinho ao crescimento delas. Ok? O primeiro livro chama-se O Ministério do Senhor Jesus no Chamado. O Ministério do Senhor Jesus no Chamado. Tá? Então eu vou deixar aqui no link depois desta aula, né? Para que você possa priorizar e nos honrar com os valores. Esses valores são básicos, não são caríssimos, não. Né? Porque sabemos que é um trabalho que está sendo feito e que se você puder adquirir, adquira, entregue para aqueles que querem ser obreiros, ter experiências, como é que Deus realiza maravilhas no nosso meio. Então tudo isso está relatado ali, está descrito, né? Com experiências notáveis no ministério do Senhor Jesus no Chamado. O segundo livro é o livro de Cantares de Salomão para o século XXI. Então, é uma interpretação, um entendimento que foi desenvolvido, foi dado com carinho. O Senhor Deus nos deu sonho, nos ensinou muitas coisas que descrevemos no livro, né? E você vai justamente observar que o livro também é uma vacina para o feminicídio. Né? Você vai observar o quanto Deus luta para ter você ao lado dele, como ele trabalha e como ele ama você e como ele te dá a experiência de você amá-lo acima de todas as coisas. O livro é impactante, você precisa adquirir. E se você for ao casamento, chama o seu noivo, senta os dois, adquira este livro, leiam o livro e aí então digam sim um para o outro e vão dentro dessa toada, um cuidar do outro, até a morte os separar. É desse jeito. Mas, dentro desse aspecto, com o Senhor Jesus, não será assim. Nós vamos ver no livro. Com o Senhor Jesus, não haverá separação, nada disto. É união para a vida eterna. Paz e graça e que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Parece que nós vamos ficar aqui hoje sempre, hein? Não está querendo... Ah, tá. A conexão está lenta. Perfeito.